Boa noite. Boa noite. Movimento Passe Livre realiza o 4º protesto contra o aumento das tarifas no transporte público. Balanço de 2014 mostra aumento de roubos e latrocínios na capital e a queda de furtos, homicídios e estupros. Chuvas castigam a Baixada Santista e provocam muitos transtornos. No mês de janeiro mais quente da história, explode a procura por aparelhos de ar-condicionado. E na série Cara de São Paulo, um cobrador de ônibus bem-humorado que se tornou uma espécie de guia dos passageiros. E na reportagem sobre os 45 anos da TV Gazeta, é a emissora de São Paulo que reflete o Brasil. O movimento Passe Livre faz 4ª manifestação contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro acompanha o ato e tem outras informações. Carla. Olha, os manifestantes chegam agora aqui ao Largo São Bento, eles estão passando e nesse momento, há poucos instantes, começou uma chuva bem forte, mas o pessoal, por enquanto, está resistindo a essa chuva. Eles vão seguir aqui pela Líbero Badaró, vão passar em frente à Secretaria de Segurança Pública, depois eles seguem para o viaduto Maria Paula, passam em frente à Câmara Municipal, que deve ser um dos pontos mais sensíveis dessa passeata, porque o histórico é de sempre alguma confusão em frente à Câmara. E depois de lá, eles seguem pela Xavier de Toledo, Avenida São João, Ipiranga, até a Praça da República, onde esse movimento deve ser encerrado. Segundo a PM, 1.000 pessoas participam desse ato. Na conta do movimento Passe Livre, são 5.000 pessoas. Bem, esse percurso, ele foi decidido numa assembleia lá no Teatro Municipal, onde foi a concentração, e de antemão, os organizadores do movimento Passe Livre foi avisado que a polícia não permitiria a inclusão da Avenida Paulista no trajeto da passeata, a Paulista que está em obras, e por isso não seria seguro para esse ato. Bem, por enquanto, a marcha segue sem incidentes. A gente vê agora a chuva está bastante forte aqui no centro de São Paulo, mas as pessoas resistem. Muitos trouxeram guarda-chuvas. A polícia acompanha aqui, lado a lado, essa marcha. Esse é o 4º ato contra o aumento na tarifa do transporte coletivo. Da última terça-feira, no ato realizado na Zona Leste, na Radial Leste, um grupo já na dispersão, um grupo de manifestantes tentou invadir a estação Belém e houve ali um princípio de confusão com a polícia. É com vocês. Obrigada, Carla. E nós continuamos acompanhando esse protesto durante toda essa edição do Jornal da Gazeta. Violência em São Paulo, homicídios, furtos e estupros têm queda na capital paulista em 2014. A comparação foi feita com dados de 2013. Na outra ponta, os casos de latrocínio e roubos aumentaram. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública. No final da tarde, o titular da pasta, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista coletiva para falar sobre os números. Em relação a esse aumento de roubo, ele está concentrado principalmente em transeuntes. As pessoas que estão andando na rua, 53%. O aumento é de transeuntes e 70%, quase 70% desse aumento, principalmente relacionado ao roubo de celulares e documentos. Aqui fala documentos, mas documentos CNH, RG, cartões bancários, ou seja, aquele roubo que a pessoa está passando, e é esse roubo que realmente aumenta a sensação de insegurança. Este já é o mês de janeiro mais quente da história de São Paulo. Com as temperaturas ultrapassando os 30 graus, o paulistano se vira como pode para enfrentar o calor. E com todo esse calorão, algumas revendedoras de ar-condicionado não estão dando conta de tanta demanda. Na sala, o ar-condicionado ainda está embalado, do jeito que chegou da loja. Franz diz que escolheu a empresa por causa da promessa de instalação dos aparelhos em curto prazo, mas acaba de saber que vai ser atendido somente na semana que vem, 20 dias após a data da compra. Prometeram no máximo 10 dias e nada. Nada. Estamos aqui
baforidos, né? Esbaforidos. Com o calorão que anda fazendo em São Paulo, tem muita gente ainda na espera por esse refresco. E a procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores disparou. Só que o transtorno de uns é o lucro de outros. E no mês de janeiro, o mais quente da história da cidade, esse mercado aqui, ó, está de vento em popa. O âmbito nacional, as empresas hoje não estão conseguindo suprir a necessidade de repor os estoques. Em 10 anos de existência, esta empresa nunca instalou tanto ar-condicionado no mês de janeiro como agora. As vendas aumentaram de em torno a 50% a 60% nesse mês relativo, que geralmente janeiro é parado, é férias, é carnaval, então o ano mesmo começa por ar-condicionado entre fevereiro e março. E dessa vez a demanda foi muito grande devido ao calor também, o aquecimento. Fora do verão, a instalação costuma ser de um dia para o outro, no máximo na mesma semana. Mas com tanta procura, a empresa contratou novos funcionários, entre técnicos e vendedores. E ainda assim, a espera é longa. Agendamento só para depois do carnaval mesmo. Na central de atendimento, o telefone não para e as vendedoras ouvem os lamentos dos clientes. Tivemos uma cliente que diz que teve um problema de saúde, que precisava ficar dentro do quarto isolada, com ar climatizando, mas nem pagando a mais não tem jeito. A Rita teve de ter paciência e esperar os instaladores com um climatizador que não dava conta do recado. Agora, ela está finalmente aliviada. Neste verão, eu simplesmente não consigo trabalhar no escritório, onde eu tenho de ficar muitas horas lendo, escrevendo. Passou, digamos, os últimos 20 dias entre conseguir comprar, conseguir achar uma empresa e conseguir uma agenda para instalar nessa batalha, nessa luta. E por incrível que pareça, a semana termina com temperaturas amenas aqui na capital paulista. Os termômetros da cidade amanheceram marcando apenas 18,5 graus, a menor temperatura registrada este ano. Durante a tarde não esquentou muito e a máxima ficou em torno dos 26 graus. Para o final de semana, a tendência é de que volte a fazer calor. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Na maior parte do país, o tempo fica abafado e acontecem aquelas típicas pancadas de chuva de verão. As nuvens mais carregadas ficam concentradas no norte do país e os maiores volumes de chuva, como dá para ver no mapa, são esperados especialmente para o Amazonas e o Pará. Já entre o sudeste e o sul do Brasil, o sistema de baixa pressão deixa o tempo abafado, com pancadas a partir da tarde, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais. Nas outras áreas, sol e pancadas de chuva, com exceção ali do extremo sul gaúcho, onde o ar seco volta a ganhar força e o sol brilha forte o dia todo. A máxima chega aos 33 graus em Porto Alegre, 35 no Rio de Janeiro e 36 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o sol aparece forte em quase todo o estado neste sábado e volta a fazer calor, mas não há previsão de temperaturas elevadíssimas como no final de semana passado. As pancadas de chuva acontecem a partir da tarde e podem ser fortes, mais rápidas. Os termômetros chegam à marca dos 30 graus em Marília e dos 35 em Votuporanga. Na cidade de Franca, dia mais fresquinho, 27 graus amanhã. E em São José dos Campos, 35 graus. Apenas o litoral é que ainda fica com muitas nuvens. Chove ao longo do dia e há previsão até de temporais. A máxima será de 28 graus em Caraguatatuba e em Santos. Aqui na capital também pode ser que chova forte, mas de forma rápida, localizada a partir da tarde. Vamos ver as temperaturas? A madrugada promete ser fresquinha, mínima de 18 graus e à tarde máxima de 29. No domingo esquenta mais, 31 graus e ainda há previsão de chuva na segunda-feira, mas o calor volta com tudo. A máxima prevista é de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E a forte chuva que atingiu o estado de São Paulo na noite desta quinta-feira provocou grandes transtornos na Baixada Santista e interditou rodovias da região.
Em Santos, os moradores tiveram problemas para sair de casa por causa das inundações nos bairros. A entrada da cidade, pela via que dá acesso à rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, ficou completamente alagada. E, segundo a Ecovias, uma queda de barreira no quilômetro 44 da rodovia interditou as pistas. Os alagamentos também bloquearam o tráfego na Imigrantes no início da madrugada. Em Santos, foram registrados deslizamentos em pelo menos 10 morros da cidade e pelo menos 10 carros ficaram submersos. De acordo com a medição da Base Aérea de Santos, das 7 da noite de ontem até as 5 da manhã de hoje, choveu uma quantidade correspondente ao esperado para 20 dias do mês de janeiro. E além dos problemas com a chuva, uma parte do polo industrial de Cubatão foi esvaziado hoje pela manhã após um vazamento de gás. Pelo menos 82 pessoas inalaram a substância e deram entrada em hospitais com sintomas de intoxicação. Segundo a prefeitura, nenhuma das pessoas corre risco de morte e a origem do problema ainda não foi identificada. As pessoas que passaram mal relataram sintomas como dificuldade para respirar, dor de cabeça, ardência nos olhos e vômito. Técnicos da CETESB estiveram no local para uma vistoria. A TV Gazeta completará 45 anos no ar. Hoje, na reportagem sobre a história da emissora, mostramos como a TV de São Paulo para São Paulo é também uma TV para todo o Brasil. Estamos apenas na metade da década e quanta coisa mudou. Em 2011, a TV brasileira tem uma virada tecnológica. Novos tempos de alta definição. A TV Gazeta foi a primeira emissora a estrear o sinal digital em alta definição em 100% da grade de programação. Todo o pessoal de operações passou por um treinamento nas ilhas de edição. As câmeras também foi um problema, porque é um outro enquadramento, é uma outra maneira de você fazer a fotografia. O pessoal da maquiagem teve que se adaptar, porque a maquiagem também é diferente. Então, foi assim uma virada geral na emissora. Inovação que não parou nos investimentos técnicos. No início desta década, várias novidades entraram no ar. De manhã, Regiane Tápias comanda o Revista da Cidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o Revista de hoje. Um novo espaço para o esporte. O Super Esporte veio com uma linguagem mais solta e divertida. Primeiro com Thiago Oliveira e agora com Anita Pasques. Cadê vovó? Vovó, você é astuta, hein? No Você Bonita, Carol Minhoto fala de beleza e vida saudável. E aí, numa sopa fria, você tem uma refeição completa, deliciosa, baixíssimas calorias. O jornalismo na Gazeta ampliou seu espaço na grade, com boletins durante a programação. O primeiro assunto do dia é a crise hídrica. Um novo formato no Gazeta News. Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. E uma nova edição do Jornal da Gazeta às 10 da noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Na bancada, às 7 da noite, Estela Gontijo e Gabriel Cruz apresentam o principal produto jornalístico da emissora, o Jornal da Gazeta, que tem um time de 7 comentaristas analisando política, economia, cultura, sustentabilidade e esportes. E as entrevistas ao vivo no estúdio são feitas por Maria Lídia Flandoli. Possibilitou concretizar um conceito de uma televisão de São Paulo, sem ser provinciana, com uma frase que é quase um bordão aqui dentro, que é os pés na Paulista, o coração em São Paulo inteiro e a cabeça no mundo. Então a gente trabalha voltado para essa necessidade do paulistano de informação nacional e internacional. No domingo, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo faz 461 anos. E a TV Gazeta também estará em festa. Faz 45 anos que tudo começou bem aqui, no coração da Avenida Paulista. Uma TV que chega à maturidade cada vez mais jovem. Todos os dias, às 11h30 da noite, tem programas diferentes na faixa jovem. A Máquina com Fabrício Carpinejar, Eu Nunca com Sofia Reis. Hoje tem com Pamela Domingues,
Vem comigo com Goulart de Andrade, estudantes da Faculdade Casper Libero, além de séries e temporadas especiais, como as que estão no ar agora na programação de verão. O núcleo de criação da TV Gazeta é o responsável por boa parte dessas novidades. Nossa missão é tentar fugir do esportivo, do feminino, do jornalismo, voltar a trazer entretenimento nas noites da Gazeta. A TV Gazeta está nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e a programação ao vivo também está no ar na internet, da Paulista para o mundo. Em 2014, a Fundação Casper Libero criou um novo espaço para exibir o conteúdo. A programação da TV Gazeta veio parar aqui, no Gazeta Go, um canal na internet. Mas não parou por aí. O Gazeta Go também produz conteúdo exclusivo, apresentado pela Paula Vilhena. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Fernanda? Tudo bem? O que vocês já produziram para o Gazeta Go? A gente tem feito muito bastidor, tenta deixar o mais natural possível, porque o programa formatadinho as pessoas já têm na TV. Então a gente tenta mostrar o que a gente não conhece muito do outro lado da telinha, né? A gente tem um projeto de 2015, dá início às nossas webséries. Tem um projeto de artesanato só para web, um projeto com a Moma Brusqueta e um projeto com o Rony Von, que são os que estão mais ali para sair já. O tempo passou. Ganhamos cores, efeitos, definição. Revelamos gente talentosa na frente e por trás das câmeras também. Falamos sério, fizemos rir e chorar. E sabemos o caminho a seguir. A gente vai permanecer dentro daquilo que é essa especialidade de fazer um bom jornalismo, um jornalismo isento, plural, democrata, para que as pessoas tenham a capacidade de compreender aquilo que está acontecendo aqui e no país e poder se posicionar dentro daquilo que considera mais adequado. Vamos continuar produzindo esporte, vamos continuar produzindo conteúdo feminino, mas um pouco mais aberto para variedades, para termos um pouco mais de entretenimento. Por tudo exatamente que eu expliquei, por essa nossa vocação e por essa nossa decisão de buscar essa aproximação com a cidade, fazer aniversário com ela faz todo sentido. Amanhã, o Jornal da Gazeta exibe o resumo da série de reportagens sobre os 45 anos da mais paulista das emissoras. Além da falta de luz causada por queda de árvores, alguns paulistanos estão sofrendo com outro tipo de problema, a falta de telefone. Uma das propostas para resolver toda essa situação é o enterramento da fiação elétrica. No entanto, aqui em São Paulo, o processo ainda é muito lento. O telefone da família do Júlio está mudo desde o dia 11 de janeiro. Foi quando um temporal derrubou uma árvore na rua dele, que fica no Jardim do Lago, na região do Butantã. A energia elétrica também foi interrompida, mas voltou em 2 dias. Já o serviço telefônico não voltou desde então. É uma concessão pública, mas que não está nem aí com o seu cliente, né? E eu acho que é algo que a Anatel, as autoridades, deveria olhar mais para isso, né? Foram várias reclamações, mas a empresa alegou problemas externos. Outros vizinhos também estão sem o serviço. Conversando com o técnico da telefonia, eles me informaram que o problema era na rede, que estavam com as linhas cruzadas na rede subterrânea. Não era um problema decorrente de uma chuva? Decorrente da chuva e nem do temporal. Panes elétricas têm sido comuns em São Paulo. Na maioria dos casos, a fiação é rompida por causa da queda de árvores. Foram cerca de 1.000 só na capital desde dezembro. Outro problema são os furtos dos cabos. O Ilume, órgão da prefeitura, diz que gasta R$1,5 milhão por mês com a reposição dos fios. Uma das propostas para tentar acabar com estes problemas é o enterramento da fiação elétrica, como já existe, por exemplo, na Avenida Paulista e aqui na Rua Oscar Freire, onde a ideia só deu certo porque os lojistas daqui ajudaram a bancar o projeto. Segundo a Eletropaulo, o custo para enterrar 1 metro linear de fio é de R$10 mil.
Desde 2006, um decreto municipal obriga as concessionárias a enterrarem 250 quilômetros de fios por ano, mas na prática a questão não avança. Para este professor de gestão energética do Mackenzie, um dos fatores é a complexidade do sistema paulistano, ou seja, a existência de múltiplos serviços em um mesmo poste, além de energia, telefonia e até TV a cabo. Uma integração entre todos os participantes, entre os cidadãos e as empresas, seria, sem dúvida, muito bem vista, porque repartiria esse custo e transformaria esse custo numa viabilidade econômica. A solução seria interessante, realmente ajudaria em todo o processo de falta de energia, daria melhor as condições de telecomunicação e também resolveria problemas como falta de água, porque realmente movimenta as bombas de todos os serviços públicos de água, etc. Bairros de 4 cidades da Grande São Paulo e da capital ainda sofrem com a falta de água após o fornecimento de energia elétrica ter sido interrompido em 2 estações elevatórias da Sabesp. A falta de luz aconteceu na madrugada de ontem após uma árvore cair sobre a rede elétrica. Cerca de 1.200.000 pessoas ficaram sem água. Segundo a Eletropaulo, a energia já foi restabelecida, mas o abastecimento de água aos moradores de Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra e parte da região de Cotia e do Jardim Arpoador, em São Paulo, só deve ocorrer por completo na madrugada deste sábado. Voltamos a falar sobre a manifestação do movimento Passe Livre. A repórter Tássia Sena também acompanha o ato e tem mais informações. Tássia? Boa noite, a manifestação continua, apesar da chuva forte que caiu aqui no centro há alguns minutos. Os ânimos não ficaram exaltados até o momento. A gente está exatamente aqui na rua Líbero Badaró, em frente à prefeitura, e eles tendem a seguir o caminho até a Praça da República. O comércio aqui na região já está fechado há algum tempo, desde o início da manifestação. Alguns pontos de alimentação, como bares e lanchonetes, continuam abertos, mas as vias estão interditadas. As principais ruas aqui da região central estão interditadas por conta da manifestação, então é melhor evitar essa região. A Polícia Militar divulga mais ou menos uns 800 homens, de contingente acompanhando a manifestação e, por enquanto, os ânimos estão tranquilos por aqui. A gente já identificou, em meio aos manifestantes, pessoas mascaradas, mas até o momento nenhum ato de vandalismo ou algum ânimo mais alterado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Tássia. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações do protesto. Criação de vagas formais de emprego cai em 2014. Brasil tem o pior desempenho desde 2002. Segundo o Ministério do Trabalho, no ano passado, o país gerou 396.993 vagas de emprego com carteira assinada. Este resultado representa uma queda de 64,4% em relação às vagas abertas em 2013. As demissões na indústria e na construção civil foram as principais responsáveis pelo fraco desempenho do mercado de trabalho no ano passado. Em entrevista ao jornal Financial Times, ministro da Fazenda Joaquim Levy diz que o atual modelo de auxílio-desemprego do Brasil está completamente ultrapassado. Ele citou a necessidade do país de se livrar de subsídios e ajustar os preços como providências imediatas da política fiscal neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. No fim do ano passado, o governo federal tornou mais rigoroso o acesso a auxílios previdenciários como pensão por morte e seguro-desemprego. François Hollande pede que as grandes empresas ajudem na luta contra o terror. O presidente francês discursou no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. François Hollande disse que as maiores companhias do mundo devem fazer sua parte contra o terrorismo, combatendo a lavagem de dinheiro e o uso de paraísos fiscais. Hollande enfatizou que é preciso tomar medidas para eliminar o tráfico de armas e o financiamento de grupos extremistas. O chefe de Estado afirmou que a França ainda é um local seguro para os mercados após os ataques em Paris e lembrou que a responsabilidade da luta contra o terrorismo é global. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
Vai ter racionamento de eletricidade? É a pergunta que agora está na cabeça de todo mundo, nas rodas de conversa, nas redes sociais. O racionamento de água disfarçado em São Paulo já vem desde o ano passado. Vai piorar? Não dá para dizer se vai ter racionamento, porque não dá para saber o que esses nossos governos negligentes vão fazer. O que dá para dizer é que, para evitar um mal maior, seria preciso começar já um plano de redução de consumo de água e eletricidade. Porque parece que agora ficou todo mundo mais nervoso, até mesmo nos governos. Não foi só por causa do apagão de segunda-feira. Nos últimos 15 dias, mais ou menos, caiu a ficha de que não vai chover em janeiro, o que era esperado. Na virada do ano, se esperava que chovesse o equivalente à média histórica para janeiro, isto é, o equivalente à média dos últimos 82 anos, para os quais nós temos medições. Se chovesse na média, a situação já estaria bem difícil, no limite. Mas só que em janeiro está chovendo menos da metade da média. Está entrando menos da metade da água que era esperada nos reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste. Sem água, falta luz, claro. O governo federal pode esperar para ver, esperar um milagre, brincar com a sorte. Mas essa não era uma atitude prudente nem no ano passado ou mesmo já em 2013. Agora é irresponsabilidade. E a mesma coisa se pode dizer sobre o problema da água em São Paulo. A culpa é da seca? É, claro, em parte. Mas tanto o governo federal quanto o estadual nada fizeram em uma década para tornar a situação mais segura, reduzir perdas e desperdícios de energia e água, evitar a poluição e destruição de represas e rios, aumentar as fontes de energia. E eles nem podem culpar outros governos. O PSDB está no poder há 19 anos em São Paulo, o PT há 12 anos no governo federal. Para piorar esses erros, os governos do Brasil e de São Paulo nada fizeram para reduzir o consumo quando se viu que a coisa estava ficando séria a partir de 2013. Ao contrário, disseram que não ia faltar água ou baixaram o preço da energia e da água, estimulando mais consumo quando já não havia o que consumir. No ano da eleição, esconderam a realidade e fizeram demagogia. Agora a situação é mesmo séria. Vamos ter de fazer mais economia se o governo tomar alguma atitude prudente. Para piorar, isso vai ter efeitos numa economia que já estava devagar, quase parando. Boa noite. Andar de ônibus em São Paulo nem sempre é fácil. Lotação, calor, trânsito, tudo isso pode fazer a viagem ficar bastante cansativa. Mas um cobrador da linha Pirituba-Vila Mariana ameniza esses problemas com bom humor, simpatia e informações úteis sobre o trajeto. Por tudo isso, Jorge Luiz dos Santos, ou simplesmente Seu Jorge, é um personagem que é cara de São Paulo. Vambora. O trajeto da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, até Pirituba, na zona norte, é longo. São muitos pontos, muitos bairros. E, de vez em quando, tem gente que pode ficar meio perdida no caminho. Mas não quando o Seu Jorge está na catraca. Próxima parada, metrô Paraíso. Que não é um paraíso, mas é metrô. E deixa nas proximidades das ruas Thomas Carvalhal, Cubatão, Correia Dias, Estela, Essa de Queiroz, Doutor Eduardo. Ele é um guia de ruas ambulante. São 8 horas de trabalho no trânsito sem nunca perder um ponto. Para a sorte da Carol, que às vezes está meio cansada. É bom que se dormir não perde o ponto, né? Já aconteceu com você? Já, mas com ele não tem como acontecer, não. Enquanto isso eu vou cantando no busão assim. Próxima parada, Hospital Santa Catarina, a Rua Teixeira da Silva, Carlos Sampaio. Maria Figueiredo, Leão de Carvalho, altura do número 300 da Cícero Braga, adjacências e etc. No começo foi um susto para os colegas e supervisores. Eu estava lá, atenção, próxima parada, estação Clínicas ou Complexo Viário da Saúde. Aí ele entrou, olhou, você tá louco, meu, você tá louco, meu. Quem gostou logo de cara foi o motorista do ônibus. Auxilia, né, nesse trânsito complicado. Há 6 anos, na mesma linha, no mesmo trajeto, o Jorge acabou conhecendo bastante sobre as regiões onde o ônibus passa. Aqui, por exemplo, a gente está onde? Nós estamos na proximidade da Imperatriz Leopoldina. E o que tem por aqui? Da Imperatriz Leopoldina é uma avenida importante de São Paulo, a qual nós encontramos clínicas, locais de produtos derivados de plantação agrícola,
Ele começou a estudar as ruas do caminho, pois não gostava de não saber dar uma informação aos passageiros. Além das indicações, tem sempre um sorriso simpático, uma palavra alegre para animar o dia. Mas faz com prazer e tudo fica bem. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E às vezes alguém entra aqui mal-humorado e... Entra, aí a gente fala assim, bom dia, mas bom dia mesmo. Aí demonstra o sorriso. Mudou quadro. E agora as notícias do esporte com Célia Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto fazem no domingo a final da Copa São Paulo, a Copinha. São Paulo e Palmeiras ficaram pelo caminho. Celso Cardoso. Estela, o Botafogo é a grande surpresa dessa edição do torneio. Depois de eliminar Botafogo do Rio, o Fluminense e o Grêmio, dessa vez tirou o Palmeiras, que sonhava pelo título inédito da competição. Já no clássico, o Corinthians levou a melhor sobre o São Paulo. O Corinthians fez o primeiro gol logo aos 21 do primeiro tempo. Matheus Vargas dominou tirando da zaga e bateu forte para anotar 1-0 sobre o São Paulo. 10 minutos depois, Léo Príncipe aproveitou o vacilo da zaga tricolor, invadiu a área e fez o segundo do Corinthians, 2-0. Já na etapa complementar, o garoto Gabriel Vasconcelos, um dos destaques do Alvinegro no torneio, fez o terceiro do Timão no jogo. Final, Corinthians finalista da Copinha 3, São Paulo eliminado 0. A nota triste do jogo ficou por conta do confronto entre corintianos e são paulinos com a polícia militar. Logo após o apito final, as duas torcidas saíram correndo e subiram para a rua que fica em cima do estádio, buscando o enfrentamento. Policiais militares que se posicionavam neste lugar conseguiram evitar a briga, disparando bombas de gás. Com a situação controlada, os torcedores embarcaram de volta para São Paulo. Não houve feridos ou detidos. Na Arena Barueri, Mike subiu mais alto que todo mundo para fazer Botafogo de Ribeirão 1, Palmeiras 0. Aos 7 do segundo tempo, Isaac cruzou o rasteiro e o William mandou para o fundo da rede. 2-0 Botafogo. Palmeiras chegou a descontar no finalzinho da partida com o garoto Gabriel Jesus, mas já era tarde. Final Botafogo finalista da Copa São Paulo 2, Palmeiras eliminado 1. Agora, a cena lamentável ficou por conta dos torcedores, né? Melhor seria se nós pudéssemos falar só sobre futebol, sobre o que aconteceu em campo. No caso do clássico Corinthians e São Paulo, Corinthians que foi soberano e conseguiu uma vitória contundente. Mas são cenas que se repetem, infelizmente, em Copa São Paulo Futebol Júnior, em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro. Havia uma expectativa de que com a realização da Copa do Mundo, as coisas mudassem no Brasil. Claro. Mas não aprendemos absolutamente nada. A gente viu o reflexo disso. Essa confusão, essa correria, ninguém infelizmente saiu machucado e ninguém foi preso. Por isso que esse tipo de cena, esse tipo de imagem se repete. Já é a segunda vez em menos de uma semana na Copa São Paulo. E o remédio é essas pessoas serem encontradas nessas imagens, né? E serem punidas, né, Celso? Senão, continua um problema recorrente e a gente vai se cansando de falar. Vou mais além, aqui. é uma questão de educação. É verdade. E hoje tem São Paulo em campo em torneio amistoso na Arena Amazônia. O time paulista enfrenta o Vasco logo mais às 10 da noite, em jogo válido pelo torneio Super Séries. O coordenador técnico Milton Cruz será o treinador hoje, porque Muricy Ramalho segue internado devido a uma diverticulite. Para o ataque, o São Paulo ganhou um reforço importante. Ele estava nervoso antes da apresentação. Confesso para vocês que eu tô aqui, eu tô nervoso. Tô muito nervoso. Para o novo reforço do São Paulo, era muito mais fácil estar em campo do que enfrentar a imprensa. Mais fácil enfrentar os goleiros, viu? Bem mais fácil. Porque lá dentro, eu dou meu jeitinho e meu jeitinho sempre eu saio bem. Do que enfrentar essas câmeras aqui. Toda essa agonia e esse nervosismo revelam uma negociação que não foi fácil. Há algumas semanas, Cafu estava praticamente acertado com o rival Palmeiras. E ele explicou os motivos que o fizeram dar uma pulada no muro. Se fizer gol contra o Palmeiras, Cafu promete comemorar. Só não peçam para ele entrar em polêmica. Acho que vou comemorar como eu sempre comemorei. Não
não tirando o chapéu, porque esse daí já não faz meu perfil. Mas se eu fazer gol, eu vou tentar comemorar da melhor maneira possível. É bom falar que está envergonhado, né? Porque daí a vergonha passa, né? Pode ser. É um bom remédio. É um bom remédio. Já o Corinthians entra em campo amanhã. Na Arena em Itaquera, o Timão recebe o Corinthians Casuals, da Inglaterra, um amistoso em clima familiar. Mas o técnico Tite quer a equipe jogando com seriedade. Pouco mais de 2 semanas de pré-temporada no Corinthians. E Tite trabalha duro. Depois de ficar 1 ano afastado do futebol, o treinador se reciclou. Aprendeu muito em viagens para a Europa e tenta agora implementar novidades na equipe, principalmente na parte ofensiva. O futebol não é um passe de mágica para que as coisas aconteçam e tu achar que traga novos conhecimentos, tu já consiga transferir isso de uma maneira mágica. Isso requer tempo. Por conta disso, a cobrança por intensidade será enorme no amistoso deste sábado contra o Corinthians Casuals. Eu vou cobrar. O técnico ele é educado e tal, mas ele vai dentro para fazer a cobrança. Além da preparação do time para a temporada 2015, o jogo serve também de adaptação para o técnico Tite. Será a primeira partida dele na Arena Corinthians. Eu estou na expectativa também. Eu sou um ser humano e estou nessa expectativa de me adaptar. O Palmeiras também joga no fim de semana. Só que a partida é domingo no Allianz Parque contra o Red Bull, caçula da primeira divisão paulista. Foi o último dia de treinos em Itu. A torcida ganhou até presente, ficar pertinho dos jogadores. O presidente Paulo Nobre também apareceu, conferiu o treino de perto e, claro, conversou com a imprensa. Bom, o ano passado estava muito animado, 2015 eu começo também muito animado. Bom, e teve também resposta e cutucada ao presidente do São Paulo. O Aidar deu uma entrevista falando que saiu da negociação com a Crefisa porque eles estavam perto de 30 milhões e o Palmeiras aceitou menos do que isso. O que dá para falar disso? O que eu posso comentar? Esse senhor participou das negociações do Palmeiras com a Crefisa. Esse senhor viu o contrato. Então, como que ele pode falar alguma coisa que acontece na casa dos outros? E esta sexta-feira também ficou marcada pela apresentação de mais um reforço da temporada. Um dos últimos contratados, aliás, pelo clube nesse ano. Foi uma negociação enrolada. A documentação do meio-atacante Robinho finalmente chegou. O jogador de 27 anos teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo Palmeiras. A parte burocrática aí foi um pouco difícil aí, mas graças a Deus deu certo. É um Palmeiras super reforçado. E agora é entrosar esse time, né, Celso? Com o tempo tudo se resolve. Muito obrigada, bom fim de semana. Obrigado, boa noite, até semana. É com você, Gabriel. Voltamos a falar sobre a manifestação do movimento Passe Livre com a repórter Tássia Sena. Tássia. Gabriel, neste momento, o 4º ato do MPL está deixando o Largo São Francisco aqui no centro e começa a entrar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Até o momento, a Polícia Militar divulga, em média, mais ou menos cerca de 1.500 manifestantes, mas o movimento do Passe Livre tem uma expectativa de mais ou menos 5.000 integrantes neste protesto. Nenhum incidente foi registrado até o momento pela Polícia Militar, mas por precaução, então, a estação São Bento, da linha 1 azul do metrô, foi fechada, mas tirando esses atos contra a imprensa, até o momento nenhum incidente, os ânimos até o momento, por enquanto, não estão muito exaltados, mas como a gente sabe, há realmente essa precaução, né, que eles têm contra a imprensa. Então, até o momento, sem atos de vandalismo ou violência aqui na região central. Eles continuam e a gente começa a entrar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E só destacando novamente, o contingente da Polícia Militar está em cerca de 800 homens aqui na região central, acompanhando o 4º ato do movimento Passe Livre. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Tássia. A repórter Carla Rodeiro também acompanha o ato do movimento Passe Livre no centro de São Paulo. Carla. Olha, nós estamos agora em um outro ponto da manifestação. Na verdade, aqui na parte de trás da marcha,
onde há uma certa tranquilidade, onde estão também os advogados do movimento Passe Livre e logo atrás a Polícia Militar. São vários carros da Polícia Militar. A polícia, como tem acontecido nos outros atos, tem comparecido com um efetivo bastante numeroso. Hoje, segundo o Major Âmbar, que está comandando essa operação, são cerca de 800 homens, o mesmo tamanho da tropa empenhado nas manifestações que se seguiram, que antecederam, na verdade. Agora, o movimento está aqui no Largo São Francisco. A intenção é seguir pelo Viaduto Maria Paula, chegar até a Câmara Municipal, que é um local sempre muito sensível para manifestações, pelo histórico de confusão. E depois eles pretendem voltar ao centro e encerrar a passeata na Praça da República. Bem, segundo a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas participam dessa marcha. O movimento Passe Livre diz que são 5.000 pessoas. É com vocês. Obrigada, Carla. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. O Itaú Cultural inaugura amanhã, numa homenagem ao aniversário de São Paulo, a exposição A Arte da Lembrança, a Saudade na Fotografia Brasileira, com 110 imagens de 36 fotógrafos brasileiros ou residentes aqui que têm a saudade como tema. Entre as fotos selecionadas, trabalhos de Germán Lorca, Wagner Almeida, Voltaire Fraga e Luiz Braga. A curadoria é de Diógenes Moura e a mostra fica em cartaz até o dia 8 de março. O Museu de Arte Sacra também abre amanhã a mostra Arte Sacra na Ourivesaria, que tem a curadoria de Jorge Brandão e Maria Inês Lopes Coutinho. São 130 obras, entre joias, relíquias e peças do ritual litúrgico católico de ouro e prata e cravejadas de pedras, que provam que existiam ourives em São Paulo no tempo colonial, ao contrário do que costuma-se dizer que a província era pobre se comparada a Minas, Rio e Bahia. O museu presta, assim, sua homenagem ao aniversário da cidade. E o Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, abre na terça-feira uma mostra inédita que alia as artes visuais à dança. O curador Felipe Chaimovic, do MAN, e Inês Bogea, diretora da São Paulo Companhia de Dança, criaram juntos a mostra Museu Dançante. O museu expõe em sua sala principal obras de seu acervo que remetem à dança ou ao movimento, assinadas por Hélio Oiticica e Abraham Palatinic, entre outros, e instalações de Ernesto Neto e Franklin Cassaro, num total de 38 obras. Enquanto a companhia de dança se instala na sala Paulo Figueiredo para realizar um laboratório de dança contemporânea ao vivo e exibir vídeos e documentários. Também na terça-feira, estreia o espetáculo Léo, da companhia alemã Circle of Eleven, com direção do canadense Daniel Brière e a atuação do mímico alemão Julian Schultz. Sombras e desenhos projetados criam um ambiente mágico que agrada a todas as idades. A montagem chega com um prêmio do Festival de Edimburgo à Caixa Cultural de São Paulo. Boa noite. Daqui a pouco, o novo rei da Arábia Saudita pede unidade e solidariedade entre os países muçulmanos e árabes. E o caos no Iêmen? Combatentes xiitas tomam o governo após renúncia do presidente do país. Curupira, Saci, nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Libero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Libero. Inscrições abertas para pós-graduação. O
rei da Arábia Saudita pede unidade e solidariedade entre os países muçulmanos e árabes. Em seu primeiro discurso após assumir o trono, o monarca citou o avanço dos extremistas no Oriente Médio. O rei Salman é agora o líder do mais importante aliado dos Estados Unidos entre os países árabes. Ao falar ao povo pela primeira vez como rei, Salman prometeu seguir a mesma linha de seu meio-irmão, que morreu ontem aos 90 anos. Abdullah governava a Arábia Saudita como rei desde 2006, mas liderou o país durante os 10 anos anteriores, depois que seu antecessor, o rei Fahd, sofreu um derrame. A cerimônia fúnebre aconteceu hoje na capital Riad. O monarca também anunciou a nomeação de seu meio-irmão mais novo como príncipe herdeiro. O rei Salman tem idade aproximada de 79 anos. Ele vai enfrentar desafios como o avanço do Estado Islâmico no Iraque e na Síria e a queda do preço do petróleo. A Arábia Saudita detém mais de 1/5 das reservas de petróleo do planeta. O Iêmen mergulha no caos depois da renúncia do presidente. Os combatentes xiitas tomaram conta do Palácio Presidencial. A capital Sanaa passou o dia paralisada, mas no sul do país as ruas foram tomadas por manifestantes. A população quer o retorno do presidente Mansur Hadi, que renunciou ontem. Hadi enfrentava os rebeldes do grupo xiita Houthi, que tomou o Palácio Presidencial. Os xiitas exigem participação maior em reformas constitucionais e políticas. Hadi, aliado dos Estados Unidos, em meio aos ataques aéreos no país contra a Al-Qaeda da Península Arábica, um dos ramos mais poderosos da organização terrorista. Os xiitas também são alvos da rede Al-Qaeda. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em nome da imperiosa necessidade de colocar a economia nos trilhos, a nova equipe econômica da presidente Dilma exibe ânimo para um forte e ortodoxo ajuste fiscal. E para falar sobre o amargor do remédio aplicado, nós recebemos hoje o economista Roberto Luiz Troster, ex-economista-chefe da Febraban e sócio principal da Troster e Associados. Obrigada por estar conosco. Bom, nós estamos diante de um saco de maldades que vai acarretar o menor sacrifício possível, como disse o ministro Lévy lá em Davos. O remédio é mesmo muito amargo e vai durar um certo tempo. Olha, o remédio é amargo porque é necessário. Quer dizer, você tem uma coisa que em economia se chama armadilha da dívida. A dívida começa a subir, você não consegue nem pagar os juros, aí começa a aumentar o risco. No caso, quando a economia de um país começa a aumentar a inflação, e vai assim, a economia vai se financiarizando mais, quer dizer, cada vez mais a esfera financeira domina a economia, que é o que estava acontecendo até o final do ano passado. Você tem que pisar no breque, tem que pisar no breque forte. Aquele cavalo de pau que o senhor mencionou, que tinha que ser dado e ser muito bem feito para exatamente surtir esse efeito desejado? Exatamente, e a gente já passou... E o cavalo de pau está sendo bem feito? Eu teria só um detalhezinho para corrigir, eu já falo, mas assim, de maneira geral é isso, aumentar gasto, aumentar receita, diminuir despesa, a dívida pública começa a embicar para baixo, aí você tem dois efeitos, juros começam a cair, inflação começa a cair e, mais importante, começa a ter confiança dos empresários. As pessoas começam a acreditar no futuro e, em vez de investimento especulativo, você começa a ter investimento produtivo. Duas datas, por exemplo, quando você fez isso em 99, que entrou Armínio Fraga, foi a época em que você fez um choque fiscal, um choque monetário, em 3 trimestres a economia já estava crescendo de novo. Quer dizer, é mostrar, agora é como um regime, sabe, você tem que fazer ele consistente, quer dizer, o Ministério da Fazenda está fazendo a parte dele, o resto do governo tem que fazer, se fizer, antes do final do ano a gente já está vendo resultados disso. Agora, aí é que tá. O próprio ministro Lévy, né, lá em Davos, disse que ele não tá, a equipe dele não está aí para fazer remendo. Gostei, né? Gostei. Gostou? Música. Mas ele falou, e é uma coisa assim, mostrando que
tem dureza. Agora, para reconquistar... Não é dureza, é determinação. Eu acho que todo mundo fala não é dureza. Quando a gente vai dureza pelo significado para o cidadão que vai bancar a conta. Como não? É dureza. Ninguém reclamou quando fizeram 12 estádios em vez de 8, sabe? Bolsa isso, bolsa aquilo, assim... Todo mundo, assim, dinheiro, a Bolsa Empresário, quer dizer, ninguém reclamou disso. Agora veio a conta. Foi irresponsável, não sei entender? Foi. A gente não devia ter colocado um freio nisso antes. Mas como colocar um freio se quem tem poder de decisão está convicto que aquele era o caminho com a priorização do investimento em programas sociais, etc.? Eu acho, um exemplo, ontem foi a posse do Evo Morales. Ele está conseguindo crescer, distribuição de renda, mas responsabilidade social. Tem uma coisa que é receita tem que ser maior do que despesa. Quer dizer, gastar mais, achar que se endividar, empurrar com a barriga, não funciona. Todas as vezes que a gente teve isso, acabou mal. Quer dizer, eu acho que uma coisa, temos que cuidar do social, temos que cuidar bem do social. É indiscutível isso e é importante, mas uma coisa não tira a outra, dá para fazer as duas coisas. Mas, professor, sim. Também a finalidade é o resgate da confiança dos investidores, dos empresários, para que eles também invistam e voltem a produzir. O convencimento, né, do mercado internacional. Essa energia, essa dureza, esse comportamento enérgico com esse recado de que não estou aqui para fazer remendo, etc. Nós temos indicadores que é isso que vai resgatar essa confiança perdida e que mostre que o Brasil tem futuro? Não, o Brasil tem futuro. Maria Lídia, se eu tivesse falado déficit público, déficit, assim, todos os déficits externos, eu acho que o maior déficit que o Brasil tem hoje é déficit de ambição. A gente está nessa ladainha, vamos estabilizar a economia. Quer dizer, o Plano Real faz 21 anos esse ano. Antes disso, começou com o Plano Cruzado, já faz 29 anos. Quando que a gente vai começar a crescer? Sabe, acabou, temos que acabar, estabilizar e começar a andar para frente. As centrais sindicais, elas estão extremamente temerosas. E não deixa de ser curioso que 4 ministros vieram a São Paulo para encontrar os principais líderes sindicais dessas centrais aqui em São Paulo. Eles estão vendo aí a intensificação do processo recessivo, estão vendo o desemprego e temerosos da expansão do desemprego, da perda do poder de compra e dessa dificuldade para o crédito com aumento de taxa de juros, etc. E além de perdas de direitos trabalhistas. Eles deviam ter reclamado o ano passado, porque o ano passado, quando sobe a inflação, todo mundo ficou mais pobre. Você, o Câmara, aqui, todo mundo ficou mais pobre, à medida que aumenta. Na medida que aumentaram o déficit público, o que quer dizer? O setor privado gastou menos. A hora que estão investindo menos, estão gerando menos empregos. Mas esses líderes sindicais, eles estão certos? Ou ele está havendo aí uma paranoia, um temor exagerado? Não, estão olhando só para 2015, o Brasil não acaba. Sempre, essa é a grande pergunta que todo mundo faz, que eu acho que é a pergunta errada. Quanto que o Brasil vai crescer em 2015? A pergunta correta é, qual que é a velocidade de cruzeiro do Brasil que a gente tem? Por que Peru, que não tem nada que o Brasil não tenha, está crescendo 4 e poucos %? Colômbia, Chile... Por que nós estamos crescendo 1% e achando, se vai ser negativo ou não? Se for né? Se for 1. Se for, né? Mas por que o Brasil não pode ser 4%, 5%? Eu acho que esses líderes, desculpa, eles têm uma miopia muito grande, só estão olhando hoje, quanto que eles vão conseguir de dissídio em 2015. Bom, mas a angústia é porque tem conta no fim do mês para pagar, e quem perde o emprego fica realmente com muito medo. E quem representa o trabalhador tem razão, porque está representando aqueles centenas de milhares, porque nós já estamos falando em milhares. Estamos falando, não é verdade? Agora, dá para estimar a duração desse período em que o remédio amargo está sendo aplicado e a vida vai ficar mais difícil? Se fizer bem feito, 3 trimestres. Se fizer bem feito, com a primavera a gente já vai ver o avião levantando o voo de volta. Setembro? Setembro. É como frear um carro numa descida. Está em velocidade, está começando a frear.
pisa forte, uma vez, bem, não pode pisar demais, senão quebra a cara no vidro, obviamente, mas diminui a velocidade, pá, já engata a marcha e vai. O Brasil tem tudo. E eu fico frustrado, e assim, fazem décadas que, assim, é minha preocupação. E eu sempre achei que o Brasil ia cada vez mais se aproximar dos desenvolvidos. Está se afastando mais. Não, os Estados Unidos vai crescer 3% Bom, o senhor deixou ano. aqui uma mensagem de esperança quando setembro vier. Então, vamos aguardar. Algo além da primavera. Me convida para o dia da primavera para ver se algo certo. Além da primavera. A última pergunta, muito rapidamente. Sim. Nós podemos dizer que a Dilma do primeiro mandato deixou uma herança maldita para a Dilma do segundo mandato? Deixou uma bomba de tempo que se não põe o Levi para desmontar, ia estourar. O Levi está lá desmontando a bomba de tempo que plantaram no primeiro governo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Relembre as músicas que marcaram as aventuras de James Bond nas telonas no Almanaque das Trilhas Sonoras. Hoje, 11h30 da noite.